E aí, meu povo, vamos para nossa próxima aula? E finalmente acabamos o capítulo 1. Hoje é a última aula sobre o capítulo 1, nós vamos lá do versículo 19 até o 27, e daí a gente já passa para o capítulo 2. E só relembrando vocês, deixa eu mostrar aqui como que vai ser o nosso panorama, tá bom? Então, a gente já terminou o capítulo 1 de Tiago, hoje é a última aula do capítulo 1. Daí depois nós vamos para o capítulo 2, que são duas aulas, é do 1 ao 13. Daí a outra aula do 2 vai ser do 14 ao 26. Depois a gente vai ter mais duas aulas do capítulo 3, duas aulas do capítulo 4 e 5 aulas do capítulo 5. E daí a gente realmente finaliza. Então a gente tem essa semana, mais uma semana e mais uma segunda-feira para a gente finalizar o livro de Tiago, tá bom? Só para você entender aí como que tá a minha divisão por aqui, para a gente não se perder, para você não desanimar. O ponto aqui que eu quero dizer é que Tiago, novamente, gente, Tiago, ele falava sobre muitos temas em um capítulo só. Então, vinha assim os temas. Então, por isso que eu acho importante a gente fazer com bastante calma, para que a gente não se confunda. Imagina, tudo isso que eu já passei para vocês em uma aula só. Daria uma aula de 1 hora, 2 horas, e a gente acabaria se perdendo e perdendo algumas traduções, algumas explicações bem legais que a gente teve até esse momento, tá bom? Então, a gente tem tempo. Vamos lá, então? A gente vai falar hoje sobre o 19 até o 27. Vamos orar, porque a gente tem umas coisas aqui pra gente estudar e tá bem legal. Então, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado porque nós estamos aqui mais uma vez em Tua presença, Pai, para estudar sobre a Tua palavra, para entender o que o Senhor tem a levar aos nossos corações e principalmente para melhorar os nossos dias, para que nós possamos colocar tudo isso em prática. Em nome de Jesus, amém. Gente, lapada atrás de lapada aqui, tá? Só tenho isso para dizer para vocês. Que loucura! O Tiago, ele não brincava de exortar o povo, não, tá? O bichinho era bom no que ele fazia. Aqui, gente, eu fiz a marcação com laranja, tá? Só pra vocês saberem. Se você quiser acompanhar e fazer parecida com o meu color code, fica à vontade, a marcação foi em laranja. Vamos lá? Aqui diz assim: meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Para aí, a primeira curiosidade que a gente tem aqui já está logo no início desse capítulo. Então, se você for parar para pensar, lá em Tiago 1, no versículo 2 diz: meus irmãos, considerem. Nananana. Então, circula aí, meus irmãos. Agora no 19, a gente vai para meus amados irmãos. Beleza? Circula aí. Lá no 2, no capítulo 2, versículo 1 diz: meus irmãos. Lá no capítulo 3, versículo 1 diz: meus irmãos. Lá no versículo, deixa eu ver aqui, 7 do capítulo 5 diz: portanto, irmãos. Vocês conseguem ver que aqui tá tudo meio parecido? É porque o Tiago utilizava essa questão dos meus irmãos, como o início de um novo tema. Por mais que ele dê uns spoilers ou refira-se a algumas coisas que estavam em outros capítulos, ainda assim aqui é o início de um novo tema, tá bom? Então já começa a primeira curiosidade aqui. Aí ele fala: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a pureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quanta coisa legal aqui. Bom, vamos fazer um ranking primeiro do que a gente precisa fazer, porque aqui ele está dando algumas pistas do que a gente vai fazer para que depois ele nos leve a 4 palavras que são os verbos mais importantes do que a gente tem aqui até o momento, tá bom? Então, primeiro,
primeiro você tem que ouvir. Não sei se vocês lembram disso, mas os meus professores na escola falavam: ei, silêncio, vocês têm 2 orelhas e só uma boca. Então a ideia é, como você tem 2 orelhas, são 2 membros, você precisa ouvir muito mais do que falar. Então, primeiro você ouve, depois você fala e depois você não se ira. Por quê? Porque o nosso coração está guardado, ele está numa caixa aqui dentro. Então, fale menos, ouça mais, ire-se menos. Deu para entender? Leva isso para sua vida que vai ajudar muito você. Ok, Brenda, legal. A gente está falando aqui sobre ideia de ouvir mais e falar menos. Isso eu já ouvi em vários lugares. Sim, porque lá em Provérbios, o princípio da sabedoria é esse. É você estar ligado a ouvir muito mais do que falar. Então, vamos lá para essa caminhada em Provérbios para a gente comprovar isso. A nossa primeira comprovação se passa lá em Provérbios, no capítulo 10. Aqui, no capítulo 10. E lá no versículo 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Por quê? Porque é um coração irado, é um coração que leva tudo a um ponto que não precisava. Então, olha aqui como as palavras, o cuidado com a língua é muito importante. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Provérbios 15 também tem muito a nos falar sobre isso. Provérbios 15, no versículo 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a alma. Então, fecha essa boquinha, não fala isso que você tem que falar, dá uma segurada, relaxa, porque isso passa. Outra coisa também é lá no 17. Lá no versículo 17 e 27 diz o seguinte: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem entendimento é de espírito sereno. Até o sensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Então não precisa falar tanto, dá uma segurada, ouve muito mais, entende o ambiente que você está, vê se falar da sua vida nesse lugar realmente faz sentido, se as pessoas que estão aqui querem ouvir disso que você tem para falar. Deu para entender o quanto é importante a gente cuidar com isso? Porque às vezes a gente fala o que não deve, às vezes a gente escuta o que não quer e acaba sendo irritado de uma forma que não tem necessidade, não é mesmo? Então, esses verbos do ouvir, falar e irar-se, eles estão interligados a uma coisa. Porque aqui diz assim, ouvir, ali diz: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitam a palavra. Então aqui a gente vai anotar essa primeira palavra que está interligada com ouvir, porque você só ouve quem fala. E as falas são liberadas em palavras. Então aqui a gente vai colocar palavra. Coloca aí, logos. Esse é o significado de palavra. Essa é a tradução lá do grego, né? Logos. Aí a próxima palavra que a gente tem aqui, enquanto a gente vai lendo, diz assim: a palavra é implacável em vocês, é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não coloca em prática é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai e esquece sua aparência. Vamos parar por aqui. Então a gente vai colocar palavra, e essa palavra está interligada com a lei. Então você vai colocar aí que é nomos. Esse é o significado. Essa é a tradução. Nomos. Tá bom? Que é o que a gente tem lá no 1, versículo 25. Se você quiser colocar aí a
as referências. Quanto à palavra, a referência está lá no 1:21. Tá bom? Parte 2. Só para se você quiser ver as referências depois. Aí, depois, esse praticar são as obras. Então, coloca aí obras, que é erga. Esse praticar tá lá no 23. Então, é 1, versículo 23. Tá bom? Beleza, a gente tá quase lá. Você vai perseverar na fé e tudo mais. E fé vai ser a próxima, porque diz assim: observa atentamente a lei que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu praticando, seja feliz naquilo que fizer. Se você considera religioso e não rever essa língua, essa é a religião. Então a gente vai colocar fé aqui, que é o que se trata da religião, que é pistes. P-I-S-T-I-A-S. Desculpa. P-I-S-T-I-A. Não tem A, gente. P-I-S-T-I-S, tá? Pistes. Desculpa. Essas são as palavras mais importantes que a gente tem. E isso daqui é como se fosse o combo do que ele está explicando ao longo do 19 até o 27, tá? E daí ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha como o Tiago é cuidadoso. Ele está falando sobre ouvir, agora no sentido de ouvir as pessoas, e agora ele está falando sobre ouvir a palavra, de escutar ela a tal ponto de fazer aquilo que ela fala para você. Então, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O fato de você ouvir e não praticar é uma autoilusão. Você ouvir aquilo e sentir que está sendo abraçado, mas não fazer nada com aquilo, é você não obedecer ao que a palavra está falando para você. É você não colocar em prática o que você deve. E isso você não está fazendo parte da religião correta. E você está só se enganando. Calvino disse que a obediência é a mãe verdadeira do conhecimento de Deus. O que isso quer dizer, Brenda? Isso quer dizer que se você não obedece ao que a palavra tem sido falada, que você está ouvindo e escutando e não está praticando, por isso que ele fala que a fé sem obras é morta, é porque você não está obedecendo a Deus. E não obedecendo a Deus, você não o conhece. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus é a obediência, que é a mãe do conhecimento. Deu para entender o que eu estou querendo dizer aqui? Deu para entender o quanto é importante a gente colocar em prática aquilo que a gente ouve? Por isso que quando eu oro aqui, eu falo, Deus, que você coloque isso no nosso coração, que nós possamos praticar. Porque senão, gente, não adianta de nada você estar aqui na CBG, não adianta de nada você ler a sua Bíblia, não adianta de nada se você não colocar em prática. Você só está perdendo seu tempo. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque aquela figueira lá, ela tinha flores. Ela era uma figueira bonita. Ela parecia ser um ótimo cristão. Ela tinha tudo para ser um ótimo cristão, mas ela não tinha frutos. Por quê? Porque ela não praticava a palavra, porque ela não era obediente, porque ela não fazia parte da religião de Deus, que é fazer bem para as pessoas, que é demonstrar a palavra em atitudes. E o que Jesus fez? Amaldiçoou aquilo ali. A figueira estava seca no outro dia que eles voltaram e passaram por ali. Por quê, Brenda? Porque Jesus foi mau? Não, porque Jesus queria mostrar que se você parece, mas se você não é, você está indo contra ao movimento. Então não fica aqui. Não fica na igreja, não estraga, não corrompe. Deu para entender? E aqui continua. Não enganem-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face, ele só olha e sai. Ele olha para a lei e não faz nada do que ela faz. Agora, o sentido dessas palavras é muito interessante. No versículo 23, quando a gente olha a palavra olha, em algumas outras traduções está contempla. Então você olha no espelho
bom, me contemplei. Ok. Tô fazendo outra coisa, já esqueci do que eu tinha visto. Agora, quando você se deleita, quando você observa, quando você considera, que é essa segunda palavra aqui, que tá ali, ó, no versículo 25, que é a tradução aqui, diz assim, parakiptos, no grego, que é quando você se curva a olhar, quando você tá olhando seu reflexo num rio, você quer olhar para aquilo, você quer observar, você quer contemplar, você quer considerar aquilo, é porque você está olhando a tal ponto de dar tempo de entender aquilo, de considerar aquilo, de levar essa lei, essa palavra, esse espelho que você está olhando, que é a lei, e pensar, nossa, eu preciso mudar isso aqui. Não cobiçarás. Putz, estou cobiçando. Então eu preciso mudar, colocar em prática, observar, ser obediente. Ó, entendeu? Então, observar e olhar são coisas diferentes. Na minha tradução está olhar e observar, mas em algumas outras está contemplar e considerar. E esse é o significado. Olhar rápido e superficial. Observar é se curvar, é olhar, é se esforçar, é estudar a lei para que você possa observá-la da forma correta. E daí por isso que diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática, ó, a prática que a gente tinha colocado, as obras dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quer felicidade? Observe a lei. Quer felicidade? Seja obediente a Deus. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, ele está voltando ao que ele tinha falado lá no início. Mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor. Então você está se enganando se você não respeitar a lei. Você está se enganando se você não fechar sua bocona. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas necessidades e dificuldades, e não deixar corromper-se pelo mundo. E ele traz isso aqui porque isso daqui já era uma ordem do Antigo Testamento para as pessoas. Então, como é uma igreja que está se misturando com muita gente está aceitando a palavra, o que ele está fazendo? Ele está ensinando, ó, é assim, assim, assim que funciona. Vamos lá? Você topa? E a gente ainda está nesse processo. A gente ainda está nesse processo. E eu te digo, eu preciso refrear minha língua também. Eu preciso observar e praticar também. E aqui fica a grande reflexão pra gente. Nós temos observado, nós temos só olhado ou nós temos observado? Nós olhamos de forma rápida, sem estudar, sem ter cuidado, ou a gente observa, a gente se inclina, a gente se curva, a gente entende aquilo que o Espírito Santo tem a trazer para nós. Finalizamos o primeiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E vamos para o capítulo 2. Simbora!